Nesta resenha da bola, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, brigando, pela conquista do título, mas o Flamengo, sem dúvida alguma, sendo o grande favorecido desta rodada 25, ao vencer o Corinthians fora de casa, no Itaquerão, em São Paulo, de virada 2-1, e contando com os tropeços do Cruzeiro, que foi derrotado para o Vasco por 2-0, e o Palmeiras, jogando na Bahia, perdeu para a equipe tricolor baiana por 1-0. Fernando César vai analisar de forma mais ampla os demais jogos, dos jogos principais desta rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Tudo isso não sai daí, é já já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola nesta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Dia esse que o jornalismo perdeu um dos seus maiores profissionais, o amigão Paulo Soares, de grande experiência, trabalhando em várias rádios de São Paulo e que ficou mais conhecido ainda do público em geral ao trabalhar na ESPN, fazendo o Sport Center com Antero Grego. Uma figura também muito bem vista no meio, grande profissional, que sempre fazia tudo com muita informação, mas com aquele humor, aquela risada que lhe era peculiar. Paulo Soares, o amigão da galera, que faleceu nesta segunda-feira em São Paulo. Mas a nossa Resenha da Bola, esta edição, tem o patrocínio da Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. E a gente inicia esta edição da Resenha da Bola e eu vou direto ao Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes vai chegar analisando os três clubes que permanecem na ponta do Campeonato Brasileiro, mas como eu disse na abertura, o Flamengo teve uma rodada muito, mas muito favorável, porque derrotou o Corinthians de virada 2-1 em São Paulo, e o Cruzeiro e o Palmeiras foram derrotados, o Cruzeiro para o Vasco e o Palmeiras para o Bahia, e o Flamengo assim abre uma vantagem nessa briga dos três, tentando chegar ao título do Campeonato Brasileiro. E aí eu chamo você, Antônio Manuel Góes, para analisar esses três clubes na disputa do Brasileirão. Um abraço! Olá, gente da Resenha da Bola. Na análise de uma maratona brasileira de pontos corridos, entremeada por outros torneios com espasmos emocionais de mata-mata, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, não podemos nos permitir as desarrazoadas conclusões do senso comum, para quem o clube de sua paixão, seja qual for a posição na tabela da competição, está imune a oscilações de rendimento aquém do esperado pela vã e facciosa filosofia geral. Casos específicos de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que ocupam nessa ordem a tabela classificatória no topo do Brasileirão.
Os mineiros estrelados do treinador Leonardo Jardim, depois de longo e desastroso período entre a zona de rebaixamento na Série A e amargas experiências na Série B, reflexo de administrações inconsequentes, afinal superadas pela salvadora tábua da SAF, retomam o protagonismo no andar de cima do futebol nacional e pelo elenco de que dispõe, francos favoritos nas semifinais da Copa do Brasil e ao próprio título do torneio, além de segundo lugar na briga pelo troféu do Brasileirão. Com o melhor desempenho da Libertadores desde sua fase de grupos e chegado às semifinais com 2 convincentes vitórias sobre o River Plate nas quartas de final recém-concluídas, o Palmeiras do pragmático Abel Ferreira dispõe com certeza de seu melhor elenco nos últimos anos e se mantém alternadamente entre os situados na ponta da tabela da Série A, agora terceiro colocado, um jogo a menos que o líder e 2 que o vice. Há bom tempo o primeiro na tabela do Brasileirão com um jogo a menos, também paralelamente chegado às semifinais da Libertadores, o Flamengo de Felipe Luiz, beneficiado pelas derrotas do Cruzeiro para o redivivo Vasco da Gama, ora a se distanciar da zona da degola, e do Palmeiras para o Bahia, último fim de semana, tem 54 pontos, 4 à frente do segundo e 5 do Verdão, com 16 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 50 gols marcados, 12 sofridos e saldo de 38, um gol acima da soma dos saldos dos oponentes imediatos. Com efeito, a disponibilidade de alternativas táticas e técnicas do elenco do Flamengo, após a extenuante e exitosa etapa da Libertadores contra Estudiantes, última quinta-feira na Argentina, permitiu a Felipe Luiz, por exemplo, superar o flagrante descontrole de suas linhas no primeiro tempo desse domingo, amplamente dominado pelo Corinthians do Itaquerão, virando o placar para 2-1 na etapa final, em cuja construção pontificou a desenvoltura de seu derradeiro contratado, o colombiano Carrascal, por sinal a jogar em faixa do campo fora de sua predileção pessoal, mas mesmo assim preponderante no resultado do confronto fora de casa, que proporcionou o expressivo avanço de pontos na tabela. A exemplo do Palmeiras, o Flamengo trava uma etapa decisiva na consolidação da equipe, agora com o meio-campo repleto de convincentes opções, incluído o iminente retorno de Eric Pulgar, Jorginho, Saúl de la Cruz, Arrascaeta, um polivalente pensador e artilheiro, e o citado Carrascal, bem assim os coadjuvantes Alan e Everton Araújo. Juntam-se a esse grupo os da frente, Gonçalo Plata, Pedro, Samuel Lino, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Wallace Ian e Juninho. Esse grupo constitui a matéria-prima posta à disposição do treinador rubro-negro a fazer um ano na função próxima quarta, 1º de outubro, para remediar ocasionalmente situações adversas no curso da temporada, como nesse domingo contra o Corinthians. O excitante exercício no fio da navalha proporcionado a Felipe Luiz, que, a despeito dos arreganhos imediatistas de uma galera insuflada por influenciadores de redes sociais, com seus milhões de diletantes seguidores, todos na linha sustentável do vencer ou vencer, seja lá como for, de todo inconcebível no mundo real, repleto de previsíveis altos e baixos. Para o Flamengo e seus vizinhos Cruzeiro e Palmeiras, no topo da tabela do Brasileirão, uma líquida certeza, com base na competência individual e coletiva do elenco e na formulação ideológica de seu treinador, cada qual se mantém no topo da pirâmide do Brasileirão Série A, por seus próprios méritos, Antônio Júnior. É Antônio Manuel Góes, mas como eu disse anteriormente, o Flamengo, de fato, com essa vitória 2-1 em cima do Corinthians e os tropeços, dos rivais que estão brigando com o rubro-negro carioca pelo título do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, a equipe carioca foi muito favorecida. E vai jogar agora a próxima partida, neste meio de semana, no Maracanã, recebendo justamente o Cruzeiro. Ou seja, o Flamengo
conseguindo resultado positivo, já deixa o Cruzeiro praticamente numa situação para lá de complicada, pensando em título. Aí vai ficar muito mais difícil. E para o Cruzeiro só resta vencer o Flamengo para ainda sonhar com a conquista do campeonato. E o Palmeiras, é claro, também vai em busca, né, ainda sonha com a conquista, é claro, está muito cedo, só que tem um jogo a menos, mas agora não pode tropeçar. É bom lembrar que o Flamengo tem 2 jogos justamente contra o Cruzeiro no meio de semana, e o Palmeiras mais adiante jogando em seu domínio, jogando no Maracanã, o que por si só é sem dúvida alguma uma vantagem. Mas o campeonato, é claro, está aí aberto, como você bem colocou, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, as 3 equipes, as 3 únicas, brigando pela conquista da competição. Mas agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná, porque Fernando César vai chegar analisando de forma mais ampla os jogos principais desta rodada. Como é que você viu, Fernando, as partidas disputadas? Tivemos surpresas, o Vasco da Gama agora emendando já 3 resultados positivos, derrotando o Cruzeiro, jogando em casa. O Bahia, né, se não é uma surpresa, mas o Bahia está ali na frente, mas derrotou uma equipe que vem muito bem no campeonato. O Palmeiras vinha numa fase muito boa, ou vem numa fase muito boa, melhor dizendo. Enfim, o Flamengo ganhando. Como é que você analisa esses jogos do final de semana? Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E tivemos então neste final de semana a realização da 25ª rodada do Brasileirão. Rodada em que o grande beneficiado foi o Flamengo pela combinação de resultados dos adversários mais próximos a ele, no caso Cruzeiro e Palmeiras, que brigam justamente com a equipe do Flamengo já há algumas rodadas pelo título deste atual campeonato brasileiro. A derrota do Cruzeiro para o Vasco demonstra o momento de crescimento que a equipe do Vasco da Gama, sob o comando do Fernando Diniz, vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro. E sim, o Vasco foi merecedor desta vitória. Outro resultado, claro, que beneficiou a equipe do Flamengo foi a derrota da equipe do Palmeiras para a equipe do Bahia. Jogo bem interessante, que inclusive foi mostrado para todo o Brasil pela TV aberta, onde a gente pôde comprovar o bom desempenho da equipe do Bahia, sob o comando do Rogério Ceni, que coloca, sim, o Bahia na briga com grandes possibilidades de garantir vaga pela Libertadores da América. Fica a dúvida se o Bahia vai confirmar no G6 pelo potencial que tem, pelo que vem rendendo, ou até se ele possa fechar a sua participação no G4. Pelo que a gente tem acompanhado, realmente o Bahia é um candidato a realmente garantir uma vaga, nem no G6, e sim até no G4 é a minha expectativa. Lembrando, claro, que a equipe do Mirassol, que faz uma campanha surpreendente e positiva, acabou, claro, o Mirassol sendo derrotado justamente para a equipe do Galo, né? Pelo placar de 1-0, embora tenha apresentado um bom futebol, tentando até buscar um empate na casa do adversário, mas o Galo segurou, mesmo com um jogador a menos. Ele que perdeu um jogador ainda no início
do jogo e depois, claro, acabou também perdendo um segundo atleta e teve até uma atuação heróica para segurar a vitória frente ao Mirassol, que não ficou acomodado no seu campo de defesa, mesmo jogando fora de casa, no segundo tempo, beneficiado pelo número de jogadores superior à equipe do Galo. Aí o Mirassol partiu com tudo e nos minutos finais foi um sufoco em que o goleiro do Galo acabou sendo até o destaque deste compromisso. Então, para mim, seriam esses os destaques e, claro, ratificando aí o favoritismo para a equipe do Flamengo em busca do título, porque o grande vitorioso desta rodada foi a equipe do Flamengo, Júnior. Ok, Fernando César fazendo uma análise ampla dos jogos principais desta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, de fato, né, o time do Fernando Diniz, engrenando aí 3 resultados positivos e já saindo, né, se distanciando do Z4, que é aquela zona ali que tem as equipes que, permanecendo ali, irão ser rebaixadas para a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdendo, o Flamengo, se bem colocando, foi de fato o grande vitorioso dessa rodada e, sem dúvida alguma, tem uma vantagem neste momento maior em busca do sonhado título do Campeonato Brasileiro. Esta edição da nossa Resenha da Bola teve o patrocínio da Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade incomparável e um valor também nota 10. Você vai lá no link na descrição deste vídeo e vai ter acesso a todas, né, as camisas de clubes e seleções disponíveis na loja, inclusive a do seu clube de coração. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. E você vai lá no link na descrição deste vídeo e tem acesso a todo o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, só informando que nesta terça-feira teremos uma edição do PB Desporto para falar aqui do Campeonato Português. Mais uma rodada no último final de semana e a gente vai abordar os jogos, como é que está a competição da Liga Portuguesa de Futebol. Esta edição da Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!